Reforço G, quantidade de movimento. Um carro de massa M, 1.430 kg, andando a 63,9 km por hora, sofre uma força de atrito de 530 N, contrária ao seu movimento, durante 40,8 segundos. Considere que a velocidade inicial do carro é positiva e calcule. Pergunta A. O momentum inicial do carro em Newton por segundo e a pergunta B, a velocidade final do carro em km por hora. As respostas são essas aqui. O momentum é de 25.400 e a velocidade final é de 9,46. Então agora vamos fazer as contas, mostrar como é que chegar nestes resultados. Então, para a pergunta A, momento inicial do carro, eu vou usar a equação quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade inicial. A massa do carro é dada, 1.430 quilos, e a velocidade inicial também é dada, 63,9 km por hora. Mas o 63,9 eu tenho que dividir por 3,6, porque eu preciso usar esta resposta esse dado em metros por segundo. Então, a velocidade inicial é de 17,75 metros por segundo. Substituindo os dados na equação, então a quantidade de movimento inicial vai ser 1.430 vezes 17,75. 1.430 igual 25.382 kg metro por segundo. Então, esse valor arredondado pode ser arredondado para 25.380 Newton por segundo, aí teria 4 algarismos significativos, ou a resposta que eu usei, 25.400, é a resposta com 3 algarismos significativos. Agora, o item B. Para fazer o item B, eu vou usar a mesma equação, só que agora com a velocidade final. Então, a quantidade de movimento final vai ser a massa vezes a velocidade final. Dali eu vou isolar a velocidade final, então vai ficar a quantidade de movimento final dividido pela massa do carro. Então, primeiro eu preciso calcular a quantidade de movimento final, porque esta quantidade de movimento não está dada no exercício. Então, a quantidade de movimento final eu vou obter a partir da definição de impulso. Impulso é variação da quantidade de movimento, ou seja, o impulso é quantidade de movimento final, o QF, menos a quantidade de movimento inicial, o QI. Dali eu vou isolar, então, que a quantidade de movimento final é a quantidade de movimento inicial, QI, mais o impulso. O impulso é força vezes tempo. Então, a quantidade de movimento inicial nós calculamos, força e tempo são dados no exercício. Então, a quantidade de movimento inicial, eu vou usar ela sem arredondamentos, 25.382,5. A força, 530 newtons, negativa, porque ela é contrária ao movimento do carro, e o tempo, 40,8 segundos, que é dado no exercício. Então, substituindo os dados no exercício, eu vou ter que a quantidade de movimento final vai ser 25.382 mais menos 530 vezes 40,8. Então, 530 negativo vezes 40,8 igual. Então, a quantidade de movimento final vai ser 25.382 menos 21.624. Então, aqui, mais 25.382,5, 3.758,5 newtons por segundo é a quantidade de movimento final. Agora eu posso calcular a velocidade final usando a equação que apresentei há pouco aqui no início do item B. Então, a quantidade de velocidade final vai ser a quantidade de momento final dividido pela massa.
A quantidade de movimento final é o que eu acabei de calcular, 3.758,5, e a massa foi usada aqui no exercício, no item A, 1.430 quilogramas. Então, fazendo essa divisão, divide por 1.430, eu vou ter que a velocidade é de 2,6283 metros por segundo, vezes 3,6, eu vou ter 9,4619 ou 9,4620 com 2, 9,462 km por hora. Resposta com 4 algarismos significativos, que foi arredondada para 3 algarismos significativos para colocar a resposta aqui no item. Um pescador, 85,4 kg, está em uma canoa de 28,6 kg, que se aproxima da margem com velocidade 1,66 metros por segundo. Quando julga estar suficientemente perto da margem, ele toma impulso e pula para a margem com velocidade de 3,59 metros por segundo. Considere a velocidade inicial positiva e calcule. A pergunta C. O momento do sistema, pescador mais canoa em newtons vezes segundo. E a pergunta D, a velocidade da canoa após o impulso, em metros por segundo. As respostas, o momento vai ser de 189 newtons por segundo e a velocidade vai ser de menos 4,10 metros por segundo. Então agora vamos ver como é que se faz essas contas. Para o item C, o momento do sistema, que vai ser a massa do pescador mais a sua velocidade inicial, vezes a sua velocidade inicial, mais a massa da canoa, vezes a velocidade inicial da canoa. Então, para isolar aqui, como a velocidade inicial é a mesma, o pescador está dentro da canoa, andando também a 1,66 metros por segundo, então a velocidade inicial da canoa e do pescador é a mesma. Eu posso isolar essa velocidade e eu vou ter que a quantidade de movimento é massa 1 mais massa 2 vezes a velocidade inicial. A massa 1 é do pescador, 85,4. A massa 2 é da canoa, 28,6 kg. E a velocidade inicial é do sistema, 1,66 metros por segundo. Então, substituindo esses dados na equação, eu vou ter 85,4 mais 28,6. A massa do sistema vai ser de 114 quilos. Então, a quantidade de movimento vai ser de 114 vezes 1,66, 189,24 newtons por segundo, que foi arredondado para 3 algarismos significativos para responder a pergunta C. Agora eu posso começar o item D. Eu vou usar a mesma equação, mas no lugar da velocidade inicial, eu vou colocar velocidade final. Então, a quantidade de movimento, que se mantém constante em todo o processo, vai ser a massa do pescador vezes a sua velocidade final, mais a massa da canoa vezes a velocidade final da canoa. Eu preciso, nesta equação, descobrir a velocidade final 2, velocidade final da canoa. Então, vamos isolar. Primeiro passo, o termo massa vezes velocidade final vem para frente, ficaria negativo, e a quantidade de movimento passaria para o outro lado, também ficaria negativo, mas a velocidade inicial 1 vezes a velocidade final 1 seria positivo. Então, toda a equação foi multiplicada por menos 1, para que então eu tivesse massa 2 vezes velocidade final 2, igual quantidade de movimento menos massa 1 vezes velocidade final 1. Então, isolando a velocidade final 2, vou ter que a quantidade de movimento menos massa 1 vezes velocidade final 1, dividido por massa 2, vai me dar a velocidade final 2. Os dados, a massa 1 continua o pescador, 85,4. A massa 2 da canoa continua, 28,6.
A velocidade final 1 foi dada no exercício, 5,59 metros por segundo. A quantidade de movimento foi calculada na pergunta C, 189,24. Então, agora, substituindo esses dados na equação, vou ter 189,24 menos 85,4 negativo vezes 3,59 igual menos 306. Então, continuando agora a equação, eu vou ter que a velocidade final vai ser 306, negativo mais 189,24 igual. Então, ficou 117 dividido por 28,6. Então, dividido por 28,6 igual. A velocidade final 2 ficou negativo 4,103 metros por segundo, ou, arredondado para 3 algarismos, 4,10 metros por segundo. Um carro de 1.030 kg, viajando a 72,9 km por hora, colide frontalmente com uma caminhoneta de 2.380 kg que viaja em sentido contrário a 89,1 km por hora. Após a colisão, os veículos permanecem juntos. Determine. Então, neste exercício já foi definido que a velocidade inicial do carro deve ser considerada positiva, então o sentido que o carro está indo é positivo. E como a caminhoneta está em sentido contrário, ela tem sinal negativo, porque o sentido contrário deve ser considerado negativo. Então, a primeira pergunta aí é a velocidade do conjunto após a colisão. Quero a resposta em km por hora. Então, vai ser de menos 40,2 km por hora. Então, a caminhoneta vai arrastar o carro. Agora, como é que eu chego nesta resposta? Então, para o item E, eu vou trabalhar com a conservação da quantidade de movimento. Isto é, a quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial. Depois da colisão, tem a mesma quantidade de movimento que tinha antes da colisão. Então, depois da colisão, os veículos permanecem juntos. Então, eles vão ter a mesma velocidade final. Então, vai ficar massa 1 mais a massa 2, como se fosse um corpo só, vezes a velocidade final. Isto é igual a massa 1 vezes velocidade inicial 1, mais massa 2 vezes velocidade inicial 2. Então, a massa do carro vezes a sua velocidade, mais a massa do caminhonete vezes a sua velocidade. Então, os dados que eu preciso. A massa 1 do carro, 1.030 kg, está no exercício. A massa 2 da caminhoneta, 2.380 kg, também está dada no exercício. A velocidade inicial, 72,9, eu vou dividir por 3,6, porque nesse exercício eu devo trabalhar com o sistema internacional, então vai ficar 20,5 metros por segundo. A velocidade 2, 89,1, também vou dividir por 3,6 para obter a resposta em metros por segundo. 24,75 metros por segundo negativos. Então, substituindo essas informações na equação, eu vou ter que a soma das massas vezes a velocidade final vai ser igual a 1.030 vezes 20,25 mais 2.388 vezes menos 24,75. Então, 1.030 mais 2.380 igual 3.410 vezes a velocidade final vai ser igual a 1.030 vezes 20,25, 20.857
mais ou menos 24,75 negativo vezes 2.380. 58.905. Então, resolvendo, negativo, agora mais 20.857,5, 38.047. Então, eu vou ter que a velocidade final vai ser, que eu troquei, 38.047 dividido por 410. Dividido por 3.410, 11,15, ou arredondando, 11,16 metros por segundo. Vou multiplicar por 3,6, porque eu quero a resposta em quilômetros por hora. Então, deu velocidade final menos 40,17, ou, arredondando para 3 algarismos, menos 40,2 km por hora. Então, continuando agora o exercício que nós começamos anteriormente, onde nós já resolvemos o item E, calculamos a velocidade do conjunto, agora nós queremos calcular quanta energia foi dissipada durante a colisão. Essa resposta é para dar de a 728 kJ. Então, o primeiro passo para chegar nessa resposta do item F é organizar os dados. Então, a massa 1 do carro, a massa 2 da caminhoneta, a velocidade inicial do carro, a velocidade inicial da caminhoneta foram usados já no item E. Então, estão aqui os dados, só coloco eles de novo. E agora eu tenho um dado adicional, que é a velocidade final, que foi calculada no item E em metros por segundo. A energia então, para poder calcular a energia dissipada, eu preciso saber a energia inicial, que é a energia do carro mais a energia da caminhoneta. Então, vai ser 1 meio de massa 1 vezes velocidade inicial 1 ao quadrado, mais 1 meio de massa 2 vezes velocidade inicial 2 ao quadrado. Então, este termo aqui é a energia cinética inicial do carro e este termo é a energia cinética inicial da caminhoneta. Substituindo os dados, então, eu vou ter 1 meio de 1030 vezes 20,25 ao quadrado, mais 1 meio de 2.380 vezes menos 24,75 ao quadrado. Aquele menos poderia já ignorar direto, porque ao ser elevado ao quadrado ele vai sumir. Então, o primeiro termo vai ser 1 meio ponto 5 vezes 1030 vezes, abre parênteses, 20,25 ao quadrado, dá 410, fecha parênteses, igual 211.182. Então, a energia inicial vai ser 211.182 mais, abre parênteses, 24,75 negativo ao quadrado, 612, vezes 2.380, dividido por 2 por causa do 1 meio. 728.949.
Então, somando esses dois termos, mais 211.182, eu vou ter 940.131 joules. Agora, calcular a energia final. Na energia final, as duas massas permanecem juntas, então vai ser 1/2 de massa 1 mais massa 2, vezes a velocidade final ao quadrado. Então, substituindo os dados, a velocidade final é menos 11,16. Então, 11,16 ao quadrado vezes, abre parênteses, 1030 mais 2.380, fecha parênteses, vezes 0,5, que é 1/2, igual 212.350 joules. Tá? Então, eu quero a resposta em quilojoules, por isso vou dividir por 1000. Então, 212,35 é a energia final do sistema. Então, quanta energia foi dissipada? A energia dissipada é a energia final menos a energia inicial. Então, a energia final, 212.000, (212.350) menos 940.131. Então, esta diferença deu menos 727.781 joules. Como é módulo, eu vou ignorar o sinal e dividir por 1000, porque a resposta está sendo solicitada em joules. 727,781 quilojoules, ou, arredondando para 3 algarismos significativos, 728 quilojoules é a resposta do item F. Pergunta G. Uma bolinha de ping-pong é abandonada de uma altura de 859 milímetros acima de uma superfície. Após quicar na superfície, ela volta até uma altura de 747 milímetros. Calcule as velocidades da bolinha antes e depois de quicar no chão e determine o coeficiente de restrição da bolinha com o chão. A resposta deve dar 0,933. Para fazer nessa conta, primeiro nós vamos ter que calcular a velocidade da bolinha antes de quicar. Então, isso são frações de segundos, milésimos de segundo, antes de encostar no chão. Então, para isso, eu vou considerar a situação em que a bolinha cai de uma altura de 859 milímetros. Usando a equação de Torricelli para queda livre independente do tempo, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a altura inicial. Então, a velocidade ao quadrado é o que eu quero saber. A velocidade inicial é 0, porque a bolinha é abandonada na altura de 859 milímetros, vezes duas vezes a gravidade. Eu considerei que para baixo é negativo, então a gravidade é menos 9,81 metros por segundo ao quadrado,
vezes a altura final vai ser zero, porque a bolinha vai chegar na superfície, então eu coloquei o referencial na superfície, então o nível da superfície é altura igual a zero, menos a altura inicial, é medida de baixo para cima, seria positivo, mas o negativo é da própria fórmula, 859 milímetros, que foi dividido por 1000 para que eu tenha a altura em metros. Então, a velocidade ao quadrado vai ser, o valor vai ser positivo, 2 vezes 9,81 vezes 0,859 igual. Então, a velocidade ao quadrado vai ser 16,853. A raiz disto, 4,105 metros por segundo é a velocidade relativa inicial. Essa é a velocidade com a qual a bolinha chega na superfície. Agora, a velocidade da bolinha logo depois de ter quicado, quando ela começa a subir. Eu vou usar a mesma equação de Torricelli, independente do tempo. Só que agora, a velocidade final vai ser zero. A bolinha atinge uma altura máxima de 747 milímetros, e ali ela para de subir para voltar a cair. Então, a velocidade final vai ser zero. A velocidade inicial é o que eu quero descobrir, mais 2 vezes menos 9,81, porque para baixo eu considerei negativo. E agora a altura final vai ser os 747 milímetros que eu converti para metro. E a altura inicial é zero, porque a bolinha vai começar o movimento de subida logo após quicar no chão, ao nível da superfície. Então, multiplicando 2 vezes 9,81 vezes 0,747 vai dar 14. Então, 0,6561. Então, a velocidade inicial passou para antes da igualdade, por isso ficou negativo. Menos zero não interfere, e esse termo ficou negativo. Mas negativo com negativo, pode-se cancelar os sinais. Então, tirando a raiz deste número, 14,656, eu vou ter que a velocidade inicial, logo após quicar na superfície, vai ser de 3,8283 metros por segundo. Então, essa é a velocidade relativa após a colisão. Então, agora posso calcular o coeficiente de restrição. Por definição, o coeficiente de restrição é a velocidade relativa final dividido pela velocidade relativa inicial. Estes dois valores foram calculados a recém. Então, o coeficiente de restrição vai ser 3,8283 dividido por 4,1053. Então, divide por 4,1053 e o coeficiente de restrição vai ser de 0,9325, que arredondado vai ser, então, com 3 algarismos efetivos, vai ser o 0,933, que foi apresentado como resposta no início da resolução. Um carro de massa M1 igual a 1.190 kg anda com velocidade inicial, velocidade VI1, igual a 104,4 km por hora, numa direção que forma um ângulo de 114 graus, com a velocidade de um segundo carro de massa M2 igual a 1.450 kg, que anda com velocidade inicial 2, 58,5 km por hora. Considere que esses carros se envolvem em uma colisão plástica e determine. Pergunta H. O módulo do momento inicial do carro de massa M1 igual a 1.190 kg em newtons por segundo. Pergunta I. O módulo da velocidade do sistema após a colisão em km por hora. Então, a resposta do primeiro
da pergunta H deve ser 34.500 newton por segundo. A resposta da pergunta I deve ser 44,9 km por hora. E vamos ver as contas para chegar nestes resultados. Então, para o item H, momentum é massa inicial, massa 1 vezes velocidade inicial 1, já que eu quero o módulo do carro de massa 1. Vai ser 1.190 quilos vezes 29. O 29 é a velocidade do carro em metros por segundo. Foi obtido fazendo 104,4 dividido por 3,6. Deu 29 metros por segundo a velocidade inicial. Vezes 1.190, 34.510 é a resposta do item H. Bem tranquilo de fazer. Agora a pergunta I. Eu tenho que calcular primeiro o momento do carro 2 e depois somar vetorialmente os dois momentum para então poder calcular a velocidade final. Então ele é bem mais trabalhoso. Então, em primeiro lugar, o momento inicial do carro 2 vai ser massa 2 vezes a velocidade inicial 2. Ou seja, 1.450 vezes 58,2 dividido por 3,6. 16,16. Então, o que eu troquei? 58,5 divide por 3,6, 16,25. Então está certo aqui. Vezes 1.450. Então tem agora o momento do carro 2. 23.562,5 newton vezes segundo. Então agora, calcular o momento do sistema. São duas grandezas vetoriais que formam entre si um ângulo de 114 graus. Então eu vou usar a lei dos cossenos para calcular o momento resultante. Então, o momento resultante ao quadrado vai ser momento 1 ao quadrado mais momento 2 ao quadrado mais 2 vezes momento 1 vezes momento 2 vezes o cosseno do ângulo entre eles. Substituindo os dados. Momento 1, 34.510 ao quadrado. Momento 2, 23.562,5 ao quadrado. Mais 2 vezes momento 1 vezes momento 2 vezes cosseno de 114 graus. Vamos limpar aqui. Primeiro passo, então, momento ao quadrado. 34.510 ao quadrado. 1.190.940.100 mais 23.562,5 ao quadrado. 555 milhões e lá vai. Mais 114 graus cosseno, deu menos, vezes 23.562,5 vezes 34.510 vezes 2 igual. Então, 661.469.193. Negativo. Agora tem que somar mais 1
190 940 100 mais 555 191 406 igual. Então, o momento ao quadrado vai ser 1.084.662.313. Tirando a raiz quadrada disto, vou ter que o momento é de 32.934 newtons por newton vezes segundo. Então, esse é o momento resultante do sistema. Agora, calcular a velocidade após a colisão. Então, após a colisão, as massas permanecem juntos. Então, o momento vai ser massa 1 mais massa 2 vezes a velocidade final. Então, o momento vai ser 32.934,2 igual 1.190 mais 1.450, 2.640. Então, a velocidade final vai ser 32.964 dividido por 2.640. 32.934,2 dividido por 2.640 igual 12,475 metros por segundo vezes 3,6, eu vou ter a velocidade de 44,91 km por hora, ou seja, com 3 algarismos, 44,9 km por hora.